Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Karine e Fábio, Salmos de número 52. Pai do Senhor a todos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, tá bom? 6h07, quase chegando 8 da manhã. Tá frio. Tá frio demais. Vocês estão com frio aí? Dia 26 de junho de 2025. E vamos lá, continuar nossa jornada aqui. Salmo 52. Opa! Ô Jesus, a luz de vez em quando vai dar uns. Vai não, peraí. Eu vou arrumar isso aqui agora. Gente! Isso. Ao vivo é assim mesmo, vambora! Gente, vamos orar pra gente dar início. Acorda! Como é que tem sido sua semana? Já assistiu o Salmo 51? Já assistiu o Salmo 50? Tá com a gente? Então escreva aqui que você tá com a gente. Obrigada pelos comentários. Obrigada por você estar compartilhando. Obrigada por você estar com a gente no panorama. Tá bom? Que Deus abençoe. E aí, vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez e louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Toma esse devocional também nas Tuas mãos. Conduz ele, meu Pai. Amém. Que as pessoas que vão ouvir, acompanhar, venham ser também, ó Pai, tocadas, impactadas pelo poder da Tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas tem algumas leituras que eu sinto dificuldade, né? E eu senti um pouquinho de dificuldade para fazer aqui o devocional do Salmo 52, né? Salmo de número 52, vamos ler ele todo, amor? Ele é pequeno, né? Pode ficar à vontade. Pode ler. Eu vou ler aqui ele todo, tá? Então, ó, vou te ajudar aí, tá? Você não vai precisar ler depois. Diz assim, eu vou ler na versão NAA. Na epígrafe do Salmo tá dizendo assim, a justiça e a bondade de Deus. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. É como uma navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim fizestes na presença dos teus fiéis. Esperarei o teu nome, que é bom. O Fábio vai falar um pouquinho desse salmo, porque ele também tem um contexto. E é importante para a gente entender o contexto, e você vai entender do que ele se trata. Vai, bom. Bom, vamos lá, gente. Para a gente poder entender esse Salmo de número 52, é necessário nos reportarmos a 1 Samuel, capítulo 22, tá? Capítulo 22, e a partir, por exemplo, do verso de número 6, tá bom? Na verdade, o capítulo 22 todo, ele abrange essa parte dessa história aqui, onde Davi está se escondendo de Saul, fugindo, melhor dizendo, de Saul, aquela perseguição que foi potencializada por um cântico, né? Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso causou uma fúria muito grande no coração de Saul, Saul perseguindo Davi, a tentativa de matá-lo. Davi se esconde na caverna de Adulão. A Bíblia diz para nós que 400 homens ficam com ele, depois sobe para 600 homens que eram amargurados de espírito, homens endividados, homens em aperto. Aos pouquinhos ele vai montando uma espécie de exército, né? E aí Davi dali passou para Mispa de Moabe. E aí que está um grande problema, porque um pouco mais à frente, Davi agora vai se refugiar numa localidade chamada Nob. Nob era um lugar onde tinha sacerdotes naquela época. Um dos sacerdotes conhecidos ali é o Aimeleque, tá bom? E o seu filho Abiatar. E quando eles estão lá em Nob, Davi ele vai ser socorrido por esse sacerdote chamado Aimeleque. O Aimeleque vai dar para ele pães da proposição, que eram pães sagrados do templo,
direcionados, melhor dizendo, do templo não, que ainda não tinha o templo naquela época, mas do tabernáculo, mas direcionados para a própria alimentação do sacerdote. Resumindo, ali tinha um homem chamado Doeg, que era um edomita. Esse homem chamado Doeg, ele observa os sacerdotes ajudando, como é que eu vou dizer, né? Recolhendo não, enfim, acolhendo Davi, e nesse acolhimento Doeg ficou observando isso. Mais à frente, quando Saul convoca os benjamitas para poder, ele fica sabendo que Davi tinha sido socorrido por esses homens, ninguém queria se propor a ajudar, todo mundo ficou um pouco calado. Quem se levanta para poder falar para Saul aonde Davi estava? Doeg. Por algum motivo, Doeg estava naquele lugar ali, tá? E Doeg observou o sacerdote ajudando Davi. Na mente de Saul era o seguinte: opa, os sacerdotes estão ajudando o meu inimigo. E perguntou assim: quem é que se habilita aí a poder matar o sacerdote? Ninguém se habilitou. Doeg levantou a mão e disse que iria. Resumindo a história, Doeg vai e passa a fio de espada todos os sacerdotes ali, com exceção de Abiatar, que era filho de Aimeleque, que conseguiu fugir, tá? Gente, ele matou muita gente. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que ele matou... vê se eu acho aqui, gente. Ele matou mulheres, tá bom? Tá aqui, ó. Tá, a Nob, cidade... Ele, além de matar o sacerdote, no versículo 19 diz que ele matou a fio de espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Além de matar pessoas e crianças, ele exterminou animais. E o Abiatar foi refugiou-se com Davi. E, obviamente, depois o Abiatar foi recompensado pelo próprio Davi. Esse é o contexto desse Salmo de número 52. É por isso que Davi, ele está falando algumas questões aqui. Não sei se a Karine vai começar a falar agora. Fica à vontade aí, vai. Aí, esse é o contexto, né? Você vai falar sobre isso. Eu coloquei algo bem mais simples, né? Porque tinha que entender todo esse contexto para ir. Eu fui na leitura mesmo do Salmo. Então, esse Salmo aqui, quando você lê, você vê que é um paralelo daquilo que é bom, de quem teme a Deus e quem não é. E mostra como a gente deve ser. Então, esse Salmo aqui, do verso de número 1 ao verso 3, mostra a característica de quem é mau. Se você observar ali na leitura, olha só. Porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Como língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir mais do que a verdade. Então esse salmo ele mostra quem é o ímpio. É aquele que não leva Deus em conta. Quando ele abre a boca, ele só consegue abrir a boca para ferir, para machucar, para julgar. A sua língua só sai desgraça, só sai palavras que machucam, que ferem, diferente de quem teme a Deus. Então, quem não teme a Deus, quem é ímpio, não só com a sua língua, mas também com a sua atitude, que foi o que Doeg fez, com a sua atitude, fazem coisas ruins, praticam mal. Então, pessoas malvadas, sem Deus, utilizam muito a língua para destruir. Por meio de quê? Por meio da mentira, por meio da fofoca, por meio da difamação, espalhando conversas tortas, falando mal de pessoas, jogando uma pessoa contra a outra e por aí vai. Agora, por quê? Porque elas preferem o mal do que aquilo que é bom, daquilo que é bem. Então, nós devemos fazer o quê, Karine? Manter a distância de pessoas assim. Então, cuidado. Esse salmo aqui, ele traz um alerta para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Cuidado com quem você se relacionar. Muita atenção, que hoje Deus venha trazer discernimento para você, clareza espiritual. Não devemos confiar em todo mundo. A gente não pode se abrir para todo mundo porque a gente não conhece o outro. Talvez um chefe, talvez alguém do seu trabalho, talvez tenha alguém que te olhe de alguma coisa, está falando, está te difamando, está fazendo fofoca. Então, o que a gente faz? Primeiro, ore por essas pessoas. Esse é o conselho bíblico. Nós temos que amar os nossos inimigos, amar até aqueles que nos fazem mal, que intentam contra as nossas vidas. Para que a gente tem que orar? Para que o Senhor venha ter piedade deles, venha ter compaixão e convertam eles também, para que eles venham ser bons como nós. Porque nós só fomos alcançados também, nós só temos isso pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque, na verdade, todos nós
no íntimo do nosso ser, nós desejamos isso também, tá? E é o Senhor quem limpa a gente. Vamos lá, gente. Se eu falar aqui sobre só o verso, vou falar só sobre 2 versos, tá? O 2 e o 8. O verso 2 diz assim: a tua língua urde planos de destruição, qual navalha afiada, ou como uma navalha afiada, ó praticadora de enganos. Aqui está falando só sobre o perigo do mau uso da língua. Simplesmente é isso. Por quê? Porque a língua má, ela espalha o que lhe garante benefícios. Foi o que aconteceu com Doeg. Por isso que é importante contextualizar o Salmo. Doeg ficou bem com Saul, mas ficou mal com Deus. Então quem usa a língua errada fica dessa maneira, tá? O campo de devastação que a língua pode alcançar é tamanho a ponto de haver morte coletiva. O que ele foi falar lá demais para Saul fez ele mesmo exterminar todo o povo que existia na localidade de Nob. A língua revela o bajulador. Isso é muito importante, tá? Deus. Porque Doeg foi um bajulador. Ele bajulou Saul e fez o que fez ali. E é comparada com uma navalha afiada no texto que nós lemos aqui. Ou seja, o comparativo é com a dor causada por algo que sai da boca de alguém. Então, gente, não sei se você já se cortou com gilete, com faca, possivelmente, com vidro, possivelmente. Você imagina uma navalha afiada. Ele está comparando uma língua maldosa com algo cortante. Tamanha dor que isso pode causar em alguém. Alguém já disse certa feita que o poder de uma palavra maldada pode ser pior do que uma bofetada no rosto, uma bofetada na cara. E a pergunta que eu te faço aqui nesse momento é a seguinte: você é Davi ou é Doeg? Eita, meu Deus. Vai, vamos lá, cada um. Vamos lá, gente, verso de número 8. Também não dá para falar todos, mas assim, o 8 diz assim: quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Eu creio que ele vai falar com mais propriedade essa parte. O salmista aqui, ele está dizendo que ele está mostrando quem ele era. Por ele estar plantado em Deus, por ele ser uma oliveira, ele tem alimento. Quem alimenta ele é o próprio Deus. Então é assim que nós devemos estar e ser. Devemos estar plantados em Deus. E tudo que quando você é plantado em Deus, quando você é uma planta no Senhor, você está sendo alimentado por quem? Por Deus. Então, tudo que vai sair da sua boca vai ser frutos que edificam, que abençoam. Imagina, vai ser como uma oliveira verde, né? Meu marido aqui é suspeito para dizer porque ele ama uma azeitona. Então, é assim que você vai ser, como uma oliveira verde. Você vai dar frutos que as pessoas vão se agradar, vão querer estar perto de você. É isso que eu aprendo aqui nesse verso. Vai, amor. Azeitona e azeite é bom, né, gente? Olha só. Ele tá falando que ele é uma oliveira verdejante, uma oliveira verde. Produtivo, né? Ele prefere se na casa. Olha, quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre, tá bom? Oliveira verdejante, algo produtivo. E ele confia na misericórdia do Senhor, ou seja, está seguro daquilo que Deus faz. Agora, por que ele está se comparando a uma oliveira verdejante? Por alguns motivos, não todos, né? Que são muitos, mas alguns. Primeiro, porque uma oliveira verdejante, ela pode atingir 10 metros de altura. Meu Deus. Então, ela pode chegar a lugares onde outras plantas não podem chegar. Segundo, raiz de 6 metros de profundidade, porque para poder crescer para cima, primeiro tem que crescer para baixo. Terceiro, é resistente, capaz de suportar períodos de seca, ventanias fortes, tufões, furacões. Ou seja, enquanto tem alguém usando a língua para poder difamar alguém, outras pessoas estão passando por algum vento, mas não quebram, continuam Aleluia. firmes. Quarto, melhor dizendo, longevidade. Ou seja, algumas espécies ultrapassam 2.000 anos de idade. Há quem diga que existe uma oliveira em Israel que tem 2.500 anos, ok? Outra coisa, a oliveira leva em média 15 anos para poder frutificar. Meu Deus. E você chorar me engana porque não deu fruto ainda. Calma, vai chegar a tua hora. Aleluia. Última, a prensa usada extraiu o azeite em 3 fases, tá bom? Da azeitona dada pela oliveira. Primeiro,
para poder para poder ter a unção. A unção servia para poder consagrar sacerdotes, reis, usados por profetas, e também no tempo do Antigo Testamento os utensílios da casa do Senhor. Então, primeira coisa, gente, a oliveira verdejante produz unção, na primeira prensa. Na segunda prensa, é o azeite para o alimento. Então, ninguém fica desamparado e com fome. Tá bom? Não tem como acontecer isso. Terceiro, produz luz, porque era colocado o azeite da prensa na lamparina para poder acender o pavio e levar luz. Então, olha só, gente, que interessante. Enquanto alguém está usando a língua como navalha afiada, Davi está dizendo o seguinte: olha só, eu quero ser como oliveira verdadeira, que eu quero subir, eu quero ter profundidade, eu quero ser resistente, eu quero ter longevidade, eu quero frutificar, e eu quero ter unção, quero ter alimento, e eu quero produzir luz a quem está à minha volta. Aleluia. Percebeu? Doeg só é citado 3 ou 4 vezes ali. E Davi, quantas vezes é na Bíblia? Meu Deus. Porque quem é oliveira verdadeira não é esquecido. Glória a Deus. Pega essa palavra em nome de Jesus. É forte demais, gente. Eu amo quando ele fala sobre esse salmo. Já tive a oportunidade de ouvi-lo falar desse salmo, eu acho lindo. Cada vez que ele fala, ele consegue trazer mais coisas, mais curiosidade. Mas para a gente terminar, o verso de número 9 diz assim: sempre te louvarei, porque assim o fizestes na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. E aqui, Davi, ele termina esse salmo, mesmo falando, né, mesmo desse contexto ruim aqui, ele termina em louvor, em gratidão. Então, só tem louvor nos lábios, só tem uma boca onde fala palavras de gratidão àquele que é plantado na oliveira do Senhor. Então, todos aqueles que são plantados na oliveira de Deus, a sua boca procede bênçãos. E a pergunta é: o que tem saído da sua boca? Quem é você? Como o Fábio colocou, Davi ou Doeg? Então, uma atenção aqui pra gente pensar nesse dia de hoje, para você sair daqui desse devocional pensando, refletindo. Não coloque o seu foco nas pessoas. Davi podia muito bem ter ficado paralisado por ele ver o que Doeg fez com ele, a traição que fez, o quanto que matou pessoas, o quanto que feriu pessoas. Não coloque seu foco em pessoas, não coloque seu foco em coisas ruins ou nas circunstâncias ou nos problemas que estão à sua volta. Cuide-se, como Davi fez, do seu relacionamento com Deus. Seja você plantado como uma oliveira verde, porque da sua boca vai produzir bênçãos e vidas vão ser alcançadas e transformadas, e você vai viver os propósitos e as promessas de Deus, porque você vai ser como Ele, como o Senhor quer que nós sejamos, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz nesse tempo, para influenciar, para ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas. Então, pensa nisso direitinho. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar os seus caminhos em tudo que você for fazer. Isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Uma ótima quinta-feira. E é isso. Vamos orar para poder encerrar o nosso devocional de hoje? Vamos orar, então. Vamos lá. Feche os seus olhos se você pode. Obrigado a todos pelo carinho, por vocês estarem aqui com a gente. Senhor Deus, nós queremos ser gratos a Ti por mais essa rica oportunidade de falar da Tua palavra, de poder aprender, ó Pai, de juntos aqui crescermos no conhecimento da Tua poderosa palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, Senhor Deus, como uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas, medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Obrigado pela Tua palavra que é verdade. Senhor Deus, nós Te pedimos que essa palavra esteja sempre enraizada dentro de nós. Queremos estar plantados como essa oliveira, Senhor Deus. Queremos ter sempre, Pai, na nossa boca um louvor de gratidão, palavras de bênção, Senhor Deus, de sabedoria. Pai, queremos ser como Davi, uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o Teu coração. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoa todos que estão aqui conosco, aqueles que vão entrar depois, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, um final de semana aí, sexta, sábado, domingo, que já vai começar também para a honra e glória do Teu nome do Senhor, abençoado. Em nome de Jesus, assim nós choramos, crendo. Amém. Se você crê e concorda, uma excelente quinta-feira, uma excelente sexta, sábado, domingo. Lembrando que a gente só tem mais um devocional essa semana. Então fique com a gente até amanhã e a gente volta na segunda também, tá? Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Pai do Senhor. Deus abençoe.